E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, paz do Senhor. Nós estamos começando mais um devocional e eu gostaria de ler com vocês aqui em Ezequiel, capítulo 18, os versículos 26, 27 e 28, que diz assim: Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que ele cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá. Não será morto. Nós não temos mais o passado e nós também não temos poder sobre o futuro. Tudo o que nós temos é o hoje. Então a gente precisa ponderar, a gente precisa pôr na balança aquilo que nós estamos fazendo hoje, os resultados das nossas ações de hoje, porque o passado não dá mais para mexer e o futuro não dá mais para contar. Então, a palavra vai dizer que se o justo se desviar da justiça e fizer maldade, morrerá. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é um caminho de morte. Então, nós não podemos nos desviar do caminho em nenhum momento. Nós precisamos permanecer no caminho. Nós precisamos nos arrepender todos os dias daquilo que nós cometemos de errado. Quando o justo ele se desvia da justiça e ele começa a praticar a maldade, ele deixa de lado o arrependimento. E isso não é certo, porque a nossa vida cristã ela é pautada no esforço diário de nos mantermos em santidade. Nós precisamos nos limpar todo dia, nós precisamos nos santificar, nos separar todos os dias. Então, se nós nos desviamos da justiça e começamos a praticar a maldade, praticar aquilo que é errado, nós já não estamos mais preocupados com aquilo que a palavra nos instrui. Então, isso nos afasta de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Nós não podemos falar assim, não, até hoje eu pratiquei aquilo que era certo, errar um pouquinho não faz mal, porque o seu coração está se desviando da verdade, o seu coração está se afastando de Deus, e a partir do momento que nós nos afastamos de Deus, nós damos lugar para o inimigo entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Mas, por outro lado, a palavra diz que se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preserva a sua vida. Por quê? Porque ele percebe o que fez e se converte das transgressões que cometeu. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que aquele que cometeu o pecado no passado, ele pode se arrepender e fazer diferente hoje. Então, nós precisamos nos preocupar com o hoje. Nós precisamos nos arrepender hoje. Não adianta a gente fazer certo no passado e hoje a gente relaxar. Nós precisamos manter o nosso caminho firmado em Deus. Nós precisamos manter os nossos pés firmados na rocha. Porque se Jesus voltar agora, não adianta a gente querer colocar na balança aquilo que a gente fez ontem, aquilo que a gente fez no ano passado. Jesus quer saber como as nossas vestes estão agora e que o Senhor não nos encontre com as nossas vestes manchadas, que o Senhor não nos encontre cheio de mentiras nos nossos lábios. Se o Senhor te chamar hoje, como você está? É por isso que nós não podemos pensar, não, amanhã eu faço, amanhã eu me limpo, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu renuncio tal coisa, porque a gente não tem o amanhã. Da mesma forma, a gente não pode pensar, não, ontem eu já fiz tal coisa, eu já jejuei na semana passada,
Eu já orei ontem, não tem problema eu dormir sem orar hoje. Porque não é um acúmulo. A nossa vida cristã, ela não é um acúmulo. Tipo assim, eu já orei ontem, hoje eu não preciso orar mais porque a oração de ontem compensou a de hoje. Não é isso. A nossa vida cristã, ela é diária. A nossa santificação, ela é diária. A nossa progressão, ela é diária. Nós precisamos melhorar todos os dias. Nós precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos conversar com Deus todos os dias. Nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Porque a gente não acorda e fala assim, não, hoje eu tomei café da manhã, então hoje eu não preciso tomar mais. Não, nós precisamos nos alimentar todos os dias. E quando a gente deixa de ler a Bíblia hoje porque leu ontem, nós estamos fazendo isso. Porque a palavra de Deus vai dizer que a palavra nos alimenta. Então, o alimento da nossa carne é a comida. E o alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. Então, quando a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de alimentar o espírito. E a partir do momento que a gente deixa de alimentar o nosso espírito, ele enfraquece. E aí a nossa carne ganha mais e mais força e fica mais e mais difícil resistir os desejos da nossa carne. Fica mais e mais difícil resistir ao diabo, porque o nosso espírito está fraco. Como nós vamos resistir o diabo? Nos alimentando da palavra, alimentando o nosso espírito, separando a nossa vida, jejuando, orando, renunciando, vigiando. Porque também não adianta nada a gente ler a Bíblia agora, orar agora, e daqui 5 minutos a gente passar por uma saia justa e não vigiar. Nos encontrarmos em uma discussão e a gente falar aquilo que vier à boca. Não, nós precisamos orar e nós precisamos ler a Bíblia e colocar a Bíblia em prática. Nós precisamos vigiar em todo o tempo. Então, que neste dia você tenha essa mente de que a vida com Deus, ela não é um acúmulo para a gente falar, não, ontem eu já fiz, hoje eu não preciso fazer. E a gente também precisa ter em mente que a gente não tem o amanhã. Não tem o amanhã garantido. Então, nós precisamos nos preocupar com o hoje, com o agora. O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida espiritual? O que eu posso fazer agora para manter a minha relação com Deus saudável e em dia? Eu posso ler um versículo? Eu posso ler um capítulo? Eu posso ouvir uma pregação no YouTube? Eu posso tirar 10 minutos do meu dia para cantar e ter um momento de conexão com Deus? Eu posso tirar 20 minutos do meu dia para fazer um devocional, para orar? Sabe, nós precisamos remanejar o nosso tempo para que a gente tenha esse momento de intimidade com Deus, porque isso é muito importante, porque como eu disse, nós precisamos alimentar o nosso espírito diariamente, assim como nós nos alimentamos da comida física todos os dias, porque saco vazio não para em pé, já ouviu isso? Nós precisamos alimentar também o nosso espírito, para que quando as tentações vierem, a gente tenha força de vencer, a gente esteja firmado no Espírito Santo, para que nós resistamos o diabo, resistamos a tentação. Então, em nome de Jesus, que nesse dia você possa parar e pensar o que eu fiz hoje para agradar a Deus. Não é o que você está planejando fazer amanhã e nem o que você fez ontem. É o que você pode fazer hoje. O que você pode fazer agora. Sabe? Se arrependa dos seus pecados agora. Ore agora, leia a Bíblia agora, porque se o Senhor te chamar hoje, se o Senhor te chamar agora, você precisa estar com as suas vestes limpas, você precisa estar com os seus lábios purificados de toda mentira, de toda palavra torpe. Então nós precisamos estar preparados hoje, nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas hoje, nós precisamos ter azeite hoje, porque a vida cristã, ela é pautada em uma vida de coração quebrantado, em uma vida de arrependimento dos nossos pecados e mudança de vida.
em nome de Jesus, que nós possamos manter a nossa relação com Deus bem cuidada. Que nós possamos nos preocupar com o espiritual, porque o espiritual, ele é mais importante do que qualquer outra área na nossa vida, ele é mais real do que o ar que a gente respira. O espiritual é mais real do que a voz que você está ouvindo agora falar com você. O espiritual é real e ele é muito importante. Então, que nós possamos dar a importância que o espiritual tem, que nós possamos colocar Deus realmente como prioridade na nossa vida e fazer hoje, porque o hoje importa muito. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós também. Meu Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, Pai. Nos perdoa, meu Deus, quando nós te colocamos em último lugar na nossa lista. Nos perdoa, Pai, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de jejuar, quando a gente deixa de vigiar, quando a gente fala aquilo que vem na boca. Nos perdoa, Pai, quando sai da nossa boca palavras grotescas, palavras vãs. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa quando a gente não se esforça para fazer o mínimo, meu Deus, que é manter uma relação com o Senhor. Nos perdoa, Pai, quando a gente não pensa no Senhor, passa o dia inteiro e a gente não pensa, nossa, como eu poderia agradar a Deus hoje, como eu poderia contribuir para o reino hoje. Em nome de Jesus, Pai, nos dê estratégias para que a gente possa fazer pelo Teu reino hoje. Não nos deixa pensar, Pai, que a vida espiritual ela é só um acúmulo e que se eu fiz ontem eu não preciso mais fazer hoje. E também não nos deixa, meu Pai, pautar a nossa vida espiritual no futuro, falando, não, amanhã eu faço. Não, quando eu tiver mais velho eu penso nisso. Não, Pai. Nos ajuda a ter maturidade espiritual para entender que nós precisamos nos preparar no agora. Que nós precisamos estar prontos, porque se o Senhor nos chamar agora, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor prontos, preparados. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a nos dedicarmos na leitura da palavra, na oração. Nos ajuda, Pai, a nos dedicarmos para que nós possamos a cada dia te agradar mais e mais. Que nós possamos cada dia nos aprofundar mais e mais, porque o Senhor sempre tem mais, meu Deus, para nos dar. Nós é que muitas vezes não procuramos, nós é que muitas vezes não temos interesse, mas o Senhor está sempre de braços abertos e nos esperando para que nós possamos viver o extraordinário do Teu lado. Amém. Amém? Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, para você não perder nenhum devocional, nenhum louvor. Então, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!